Uau! Eu sempre gosto de gravar vídeos, eu gosto de compartilhar experiências e eu acredito muito que quando a gente compartilha experiência, a gente promove mais do desenvolvimento, mais o despertar espiritual, a qual o homem tanto anseia, o homem tanto busca e aí, na maioria das vezes o homem não encontra por buscar de uma forma errada. Estudando a história da humanidade desde o início, a gente percebe o seguinte, que o homem sempre ele foi colocado em uma condição de unidade. O homem sempre foi questionado para que ele pudesse viver em sociedade, mas que ele pudesse compartilhar do seu conhecimento, compartilhar da sua caça, compartilhar das suas informações uns com os outros. O homem não foi feito para viver separado da matriz divina. E durante essa semana eu tive a felicidade de adquirir um livro que há muitos anos eu desejava esse livro. Esse livro fala exatamente sobre essa unidade do mundo material com o mundo espiritual, ou seja, tudo está conectado, tudo está ligado. E quando a gente separa o mundo material do mundo espiritual, realmente a gente não consegue viver dignamente, a gente não consegue fazer com que a nossa vida possa fluir. E aí a gente estudando a história da humanidade, desde o princípio a gente percebe uma coisa interessante. Quando o homem ele tinha menos conhecimento, talvez, sobre matéria, ele era muito mais feliz, ele era muito mais consciente, ele era muito mais inteligente. Você fala, Mari, como isso pode acontecer? Porque antigamente os homens eles se preocupavam mais em ter uma conexão espiritual, em ter um contato com os seres espirituais, com a energia espiritual, ou seja, o homem antes ele desejava muito mais estar conectado com o grande Criador do universo, com essa matriz divina que a tudo fez, que tudo criou e que tudo protege, que tudo rege, do que hoje no mundo moderno. O que acontece no mundo moderno é o homem está totalmente voltado para o capitalismo. O homem deseja cada dia comprar o carro que é lançado, o homem deseja cada dia construir uma casa maior. O homem a cada dia ele sente mais e mais necessidades. Eu falo sempre, a partir do momento que você precise de mais coisas para ser feliz, é um distanciamento muito grande que você coloca sobre sua própria existência da felicidade. A cada dia que o homem está mais conectado com o mundo material, o homem está menos conectado com o mundo espiritual. E o mundo espiritual é um mundo onde existe a fé, onde existe a alegria, onde existe a felicidade, é um mundo onde existe a força, onde existe a cura. E o homem não percebe isso. E o que é que acontece? A cada ano que passa, as pessoas ficam doentes. E a cada ano que passa a indústria farmacêutica, ela cresce mais e mais. Uma das coisas que mais me chama a atenção é quando eu estou viajando e eu gosto muito de percorrer pelas principais avenidas da cidade e a gente percebe que o comércio que mais abre ultimamente são farmácias para vender, entre aspas, a cura, para vender remédio. Remédio remedia, remédio não cura. E por outro lado a gente percebe que no local dessas farmácias se encontrava um restaurante, no local dessa farmácia tinha, em algumas situações, um clube social. E a gente percebe esse aumento da indústria do remédio, da indústria da cura. Por quê? A cada dia que passa as pessoas estão mais e mais doentes. Porque a cada dia que passa as pessoas estão mais e mais conectadas com a matéria. A partir do momento que nós estivermos ligados exclusivamente à matéria, nós iremos viver a influência da matéria. E a influência da matéria é carnal, ou seja, você adoece, você sofre, você morre, mas a questão da ascendência espiritual é exatamente algo contrário a tudo isso, é exatamente algo superior a tudo isso. A partir do momento que eu descobri um livro muito antigo, que esse livro fala o seguinte, tudo começa e termina no homem. O homem deve perceber o seguinte, que nós somos uma partícula e nós fazemos parte do processo do todo e nós fazemos parte desse processo maravilhoso que é o universo e que se nós não buscarmos essa unidade, essa conexão com o todo, a gente vai sempre estar fadado ao insucesso, à tristeza, à depressão, à dor, à morte, porque a falta de raciocínio, a falta de conhecimento é que leva o homem a buscar mais e mais riqueza, a buscar mais e mais poder, e está desconectado do grande Criador do universo. A gente coloca cercas e muros onde deveriam ser construídas pontes para que ligasse o homem
ao conhecimento, para que ligasse o homem à luz, mas o que eu percebo a cada dia que passa são religiões que influenciam exatamente o contrário, porque as religiões elas ganham muitos adeptos a cada dia porque elas falam de prosperidade, elas falam de riqueza, elas falam de solução. E todas as vezes que eu me conecto aos livros sagrados, às escrituras sagradas, que para muitos é conhecido como a Bíblia, eu busco muito respostas do grande Criador do universo sobre a nossa vida, e lá na Bíblia tem que Jesus veio para trazer vida com abundância, mas Jesus Cristo, na Bíblia, ele sempre falou muito das palavras do grande Criador, porque Jesus faz parte da matriz divina. Ele sempre preconizou muito o amor, ele sempre falou muito da busca, da procura, e ele sempre falou que porque a gente serve a Deus, a gente não vai ter só dias de glória, só dias de felicidade, só dias de alegria. A gente também vai passar por momentos de dor, por momentos de dificuldade, por momentos de aflição. E é exatamente isso que as pessoas não compreendem. Muitas religiões elas pregam de uma forma totalmente errônea, enganosa, que Deus está fora de nós e que a gente tem que buscar Deus através de orações que são repetitivas, através de clamores, através de gritos, através de batismo, que a gente tem que buscar a conexão com o grande Criador do universo através de muito jejum, de muita oração, através de muita dor, de muito sofrimento, mas a conexão com o grande Criador do universo ela não se faz no mundo exterior. A conexão com o grande Criador do universo ela se faz e se realiza e se modela no mundo interior. Então, a partir do momento que eu tiver a dimensão da consciência, que eu me conecto com o grande Criador do universo através do que eu penso, através da minha mente, eu consigo fluir essa conexão a cada dia. Mas o que é que acontece? O homem, a cada momento que passa, ele gosta mais das coisas profanas, ele está mais ligado às coisas do mundo, às festas, os prazeres da comida, os prazeres do sexo, os prazeres que não são coisas ruins em sua maioria, mas tudo em excesso prejudica. A Bíblia diz, não se embriagueis do vinho da contenda, mas a Bíblia não fala para não beber um vinho. É altamente saudável você degustar um vinho, mas tem pessoas que não controlam a sua mente e se tornam alcoólatras simplesmente por uma taça de vinho. Então o controle mental é muito importante, eu tenho estudado muito sobre controle mental, sobre a mente. Eu comecei a estudar muito mais sobre a mente do que sobre o corpo. Por quê? Eu percebo o seguinte, se tudo começa e termina em mim, eu tenho que aprender o seguinte, a partir do momento que eu policiar os meus pensamentos, que eu dominar os meus sentimentos, eu vou dominar as minhas emoções. E o segredo está nas emoções. Por isso que muita gente cresce, por isso que muitas pessoas expandem, por isso que em algumas igrejas, em alguns templos, em alguns locais, algumas pessoas obtêm a cura e outras não. Por quê? A pessoa sente emoção diante de uma oração como se ela já estivesse curada. Como ela manifestou a emoção, ela obviamente manifesta o sentimento. Então o segredo está. Você muda o seu pensamento, mudando o seu pensamento, você muda o seu sentimento, e mudando o seu sentimento, você muda as suas emoções. Mudando suas emoções, você passa a transmutar exatamente aquilo que você quer. Então não gaste energia pensando nas coisas do mundo. Foque nas coisas do alto, foque no grande Criador do universo e busque a cada dia a conexão com o todo, com o mundo espiritual, que você vai ter a cura, você vai ter a libertação, você vai viver uma vida com prosperidade, com abundância. Por quê? Você vai perceber, quanto menos você precisar, mais feliz você será. Quanto mais você precisa de acumular e de obter bens materiais, mais infeliz você será. Pega esse código e abraça para a vida, você é sempre. Uau!